O chefe do Superior Tribunal de Justiça ontem ele falou para o Brasil inteiro, doutor Primo, seja bem-vindo. Ontem ele esteve falando no programa do SBT e eu estive ouvindo, eu queria ouvir o Toffoli é o nome dele, Toffoli. Ele é o atual a ocupar essa cadeira de presidente. Porque o Superior Tribunal de Justiça, ou federal, ou a Corte Maior do Brasil, ela tem um presidente. Muitas vezes eles formam com seus pares. Eles formam com seus pares, que significa iguais. Sentam todos juntos. Muitas vezes sentam um grupo de 6, muitas vezes sentam um grupo de 11, muitas vezes senta outros números. Tem vezes que junta o Ministério Público, junta o Superior Tribunal Eleitoral, que são 3, Superior Tribunal de Justiça Federal, julga as questões da União, no caso do Toffoli. Superior Tribunal Federal de Justiça vai julgar as questões cíveis. Quando chega lá, porque muitas vezes passa por um desembargador na própria comarca e ali ele resolve, né? O próprio nome já diz, desembargador. Desembargador é aquele que, se há uma questão emperrada entre um juiz e um promotor de justiça, se eles estão se esgoelando, se não estão cumprindo a lei, se não estão foi transitado e julgado uma sentença e a uma parte não cumpre, né? Aí o desembargador vai desembaraçar o negócio. Portanto, na questão regional, o maior é o desembargador. Maior do que o promotor, maior do que o juiz. O desembargador pode desembaraçar uma questão quando nós chamamos de agravo de instrumento, porque o juiz deu uma sentença, ele deu uma sentença. E tem um período chamado Ibis Alves, se eu não me engano, porque meu curso de Direito está trancado, e esse período é um período voluntário para que
a parte condenada no processo venha cumprir voluntariamente a sentença. Mas muitas vezes essa parte não quer cumprir a sentença voluntariamente. Aí o juiz vai-se ao desembargador, o desembargador, através de liminar, determina o juiz, e o juiz, ou muitas vezes o próprio juiz, né? O advogado vai diretamente ao juiz, e o próprio juiz, ele faz um alvará, ou uma liminar. E diz, ó, vai até tal lugar, né? E tira, se tem lá 10 mil reais e você ganhou 5 mil reais, então chega uma ordem no banco que a partir daquele dia, com o alvará, os 5 mil reais é seu. Se fulano tem 10, ele não pode tirar mais 5. Fica retido lá. Só que a lei, ela não permite, por exemplo, se você tiver 2 carros, um vai, mas um não vai. Se você só tiver um carro de trabalho, a lei não pode tomar para pagar em juízo. Se você só tem uma casa, a lei não pode tomar. A justiça não pode tirar a geladeira de dentro da sua casa, não pode tirar a sua televisão, nada, o seu alimento, nada que você tenha que é para você sobreviver. Agora, o que você tem, além disso, você tem 10 fazendas, o juiz vai mandar tirar uma fazenda sua. É assim que funciona na justiça. E o Toffoli, ele estava esclarecendo alguns pontos que estão acontecendo no Brasil e que toca diretamente no governo federal. Por exemplo, ele explicou que o Superior Tribunal Federal teve que intermediar a questão dos decretos de Bolsonaro que não iam passar. Que ele aconselhou Bolsonaro, olha, não adianta você ficar governando por decretos que o Congresso vai barrar, porque não tem base constitucional o que você está querendo. Porque se não está na Constituição, não está na lei, não adianta você querer forçar a barra. Só que essa forma de governar é para agradar, para enganar os eleitores. Porque toda vez que ele assina um decreto, ele diz o seguinte, ele fala bem assim, eu assinei o decreto das armas, que eu prometi para vocês. Agora vai ter arma para todo mundo. Ele sabe que não vai passar. Porque existem regras na lei que não vai permitir que passe. Mas aí, quem é leigo e vê na televisão, vê na internet dizendo, olha, o presidente ele assinou lá um decreto, olha lá, ó, agora todo mundo vai ter arma. Só que ele sabe que ele sabe que lá no Congresso ou no Senado vai ser barrado. Mas todo mundo diz, o homem assinou, aí começa a colocar fake news para tudo quanto é lado, dizendo que foi assinado. Aí ninguém sabe mais de nada.
Assinou, não assinou, passou, não passou, ninguém sabe. Porque, na verdade, é um jogo político. Para te enganar, para dizer que passou o que não passou. Porque o Congresso, o Senado, pode derrubar. E a própria Corte, o Toffoli até explicou isso. Ele disse, se a gente não derruba aqui, uma corte internacional vai derrubar. Porque se nós não seguirmos o princípio de jurisprudência internacional, eles vão vir contra a gente aqui. Principalmente a ONU, gente. Na questão dos direitos humanos. Porque direitos humanos, nenhum país é obrigado a cumprir, mas a partir do momento que existem tratados com mais de 100 países no mundo todo e ele assina um tratado dizendo que ele vai cumprir aquela determinada lei e ele não cumpre, a ONU vem em cima. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Tem países que eles matam pessoas apedrejadas. É o que nós chamamos de cartaz. Eles acham que vão purificar o país através do sangue. Só que determinado país assina vai lá na ONU e diz, como eu quero ter o livre comércio com os outros países, nós não vamos fazer mais isso. Nós vamos apedrejar. Então, se ele apedreja, a ONU vai em cima. Tem países que diz que não vai haver mais trabalho infantil. Por exemplo, o Brasil é signatário nesse sentido. Não pode haver trabalho infantil. O Brasil é signatário na questão da pedofilia. Então, quando inventam moda que o partido tal agora vai aprovar o poliamor, não sei o quê, é mentira, porque não passa, porque o Brasil é signatário. Isso é só para criar. É um jogo político, gente. Isso é só para criar. Dizer que está acontecendo e te enganando. Porque o Brasil é signatário, não pode haver pedofilia no Brasil. Há países que há. Eu já vi país aí que a mulher de 80 anos casa com um menino de 10. Porque eles não são signatários da ONU nesse sentido. O Brasil é signatário da ONU com relação à pena de morte. Não pode haver pena de morte no Brasil, a não ser num estado de sítio, de guerra. Fora isso, tem que haver um regramento, tem que haver uma lei. A polícia militar prende, conduz até o delegado de polícia civil, o delegado de polícia civil faz a cariação ou a triagem, envia para o juiz da custódia e o juiz define. É prisão provisória? É prisão preventiva, muitas vezes até para preservar a vida do preso? Porque o preso tanto ele pode querer matar alguém,
aqui fora, como ele pode também estar sendo ameaçado de morte. Então, o juiz, para preservar a vida de alguém ou para preservar a vida do próprio preso, mantém ele preso. 30, 60, 90. Passou disso, ele já está cumprindo pena. Então, se ele for condenado, se ele ficou 4 anos preso, sem ser julgado, e no julgamento ele foi condenado a 5, ele vai cumprir 1 ano só. Porque ele já cumpriu, sem ser condenado. Há muito isso no Brasil. E é isso que muitas vezes revolta algumas pessoas, porque ele não foi nem julgado. E se ele foi inocente? Como houve um caso aqui de um homem aí, inclusive o senador Magno Malta, envolvido nesse caso. Prenderam o homem acusando ele de estupro de uma criança. E depois ele apanhou, ele foi jogado na cadeia, foi estuprado. Ficou 5, 6 anos na cadeia. Ficou cego. Adoeceu na cadeia. E depois de 6 anos, a esposa dele levou a menina, que já era uma adolescente, no médico. O médico disse: não, essa menina é virgem. Ela disse: então como é que meu marido foi acusado de ter estuprado a minha filha? Só que já era tarde. Ele foi condenado, apanhou. E isso contribuiu para que o Magno Malta perdesse a eleição. Porque isso vazou. Porque existe um devido processo legal. O Toffoli explicou isso. Ele disse: olha, que teve que intermediar decreto que não ia passar nem na questão das armas e nem outros decretos malucos que o governo tenta passar. Quer aprovar a lei por decreto porque sabe que não passa. Não passa nem no Congresso nem no Senado, porque não tem base na lei. Nós só podemos fazer o que está na lei. Outra coisa, ele diz: ninguém pode ser condenado antes de transitado e julgado o processo. O processo tem que transitar. O trânsito do processo a gente chama de vacatio lesius na lei. É o período que ele vai, é como se fosse uma linha, ele vai andar por ali até o final, 1 ano, 2 anos. Só que como existe o judiciário está abarrotado, demora. A não ser se você tenha um regime, por exemplo, especial, como eu tive. Eu tive um processo que eu ia ser chamado 1 ano e meio depois. Com 20 dias o juiz me chamou, porque a lei 12.008 diz que eu tenho prioridade. Por quê? Porque eu era portador de câncer. E a justiça entende como é que uma pessoa que está num processo de câncer, ele está internado, ele precisa de uma liminar de um juiz, e ele vai esperar 3 anos, e se ele estiver fazendo uma quimioterapia, ele não vai aguentar chegar lá. Ele precisa rapidamente que a justiça haja. Infelizmente, em outros casos, a justiça é lenta. Por isso que surgiu a chamada justiça arbitral. Eu sou juiz arbitral. Para que desafogasse
o judiciário. O doutor Primo aí também. Além de ser funcionário público, é juiz arbitral. Para que houvesse um acordo das partes na conciliação, para que não precisasse demorar tanto tempo. Mas os advogados não gostam, porque eles querem ganhar dinheiro. Você ficar 1 ano com o seu processo, ganha. 2 ele ganha, 10 anos ele ganha. O juiz arbitral ganha uma vez só. Eles não, eles vão ficar ganhando eternamente no seu processo. Isso é realidade. Embora há mais segurança jurídica, mas eu fiquei 13 anos esperando uma pensão, um direito da minha mãe. Já estava em 600 mil. No final do processo, o banco comprou o advogado e eu perdi. Depois de ganhar 2 vezes, em 13 anos. 13 não, 12 anos. A minha mãe morreu. Em consequência do problema. Não havia processo eletrônico, era só processo físico. Eu teria que ir lá, ver o processo, ler, pedir vista no processo. Eu posso hoje dar vista no processo. Eu não posso dar carga no processo, levar o processo para casa. Só um advogado. E ele tem que deixar o documento dele, da OAB, a identidade, que ele está com a peça do processo. Não vai dar advogado levando o processo tudo para casa e daqui a pouco o processo desaparece. Agora, vista é quando eu pego o processo, sento ali no fórum e leio todo o processo, o que é que está acontecendo no meu processo. Ou, eletronicamente, isso foi um outro ponto que o Toffoli falou, é que há uma crise na democracia, na transição e transformação direta para a indireta. O judiciário passa por uma crise, por quê? Porque ela está passando de uma transição do processo direto para o indireto. O direto é quando eu disse fisicamente. O indireto é por aqui, ó, pelas redes sociais, pela internet. Hoje você pode digitar o número do seu processo ou o seu nome e vai aparecer. Se você tem um processo na Justiça Federal e qual foi o resultado, em que fase que está, se ele está na fase de conciliação, se ele está na fase de instrução e julgamento, se ele está na contestação, se ele foi transitado e julgado, se ele está na fase final, na fase inicial, você vai acompanhar tudo de casa. O advogado fica com um celularzinho dele, acompanha 1000 processos. Quanto mais processo o advogado tiver, melhor para ele. Ele pode nem resolver seu processo. Só que existe um dinheiro chamado sucumbência. Sucumbência é a última parte. Depois que termina o processo, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, se ele tiver 1000 processos, o juiz, às custas do processo, cada vez que se abre um recurso no processo, se você ganhou e a empresa entrou com recurso inominado, ou um recurso de apelação contra você, ela vai ter que pagar R$500.
Se você ganhar de novo e ela entrar de novo, mais R$ 500. No final do processo, o juiz entendendo que o advogado que perdeu a sua causa, ele trabalhou no seu processo, ele vai ganhar R$ 1.000. Então, se no final do processo ele perdeu 30 processos, mas ele ganha 30 mil, ele vai lá e diz, olha, está aqui, ó, o expedido do alvará, a causa ganhou ou perdeu, e está aqui. Eu ganhei um processo de 5 mil na época, de 6.500. Eu dei R$ 1.000 pro advogado. Mas ele ganhou mais 1.500 de sucumbência. Por causa das custas do processo. O dinheiro que a pessoa paga com recurso não fica para a justiça. Antes ficava para o juiz, mas o juiz ganha muito. O juiz ganha 30 mil, 40 mil, 25 mil. O oficial de justiça hoje ganha 15 mil, 16 mil para trabalhar uma vez por semana, para entregar intimação. Ele é compulsado. Tem juízes que têm tanto processo que ele está deixando, prefere ser oficial de justiça do que ser juiz. Então, gente, há uma crise na democracia na questão de transição. Por exemplo, antes os processos, todos eles eram físicos. Hoje não. Hoje você abre lá, digita, seu processo aparece. Você pode acompanhar seu processo de casa, o advogado de casa e o advogado de acusação de casa. Até o Ministério Público acompanha. Até Brasília acompanha o seu processo. O mundo todo acompanha. Desde que seu processo não corra em segredo de justiça. Tanto um processo na área arbitral, da justiça arbitral, que é no meu caso do doutor Primo aí, caso do Fábio, caso do doutor Elias. No caso da justiça arbitral, ela é segredo de justiça porque só os árbitros, só as partes podem saber do processo, porque a peça do processo fica com o juiz. E com as partes, caso queira uma cópia. Só que na sentença arbitral, não tem como recorrer, porque é feita uma convenção arbitral e a pessoa que assinou a convenção arbitral, ele autorizou o juiz a julgar a causa dele. E a partir do momento que ele autorizou, ele não pode voltar atrás no acordo que ele mesmo fez. É um acordo consensual. E se ele não quiser cumprir, aí o juiz arbitral vai até a vara de execução e pede ao juiz tolgado para executar. E ele simplesmente vai executar. Ah, você escolheu a justiça arbitral? Sim. Então, cumpra-se. Não fui eu que julguei. Quem julgou foi o outro. Mas é segredo de justiça.
Mas o juiz vai saber porque você tem que fazer uma execução. Então, compra-se a lei. Sentença não tem para onde fugir. Sentença tem que cumprir. Ordem judicial não foge, vai. Se defenda, subestabelece testemunha, subestabelece um advogado. O Estado também, público, vai nomear o ad hoc ou ad hoc para você. Mas se foi intimado, né? Se houve uma ordem judicial, o juiz tem autoridade para isso. Se você não for, você vai ser julgado à revelia. Vai ter o processo e você foi julgado à revelia. Você vai perder sem poder se defender. Tem muita gente aí pelo mundo assim. Está condenado e está pelo mundo afora fugindo. Não adianta fugir. Porque houve uma convocação, houve um prazo, houve um trânsito julgado. Você colocou as suas testemunhas. Agora, existem causas que você poderá ser condenado e talvez não vai poder pagar. O juiz vai dizer para a parte, você condenou, eu não posso condenar ele a pagar 10 mil se ele está desempregado. No caso de pensão, o juiz segura 30 dias, depois 60, depois 90. Pode ser renovado 3 vezes, até 90 dias. Depois de 90 dias, faz um acordo com o homem que não pagou a pensão para a mulher, coloca-se uma tornozeleira eletrônica nele e ele vai trabalhar. É humilhante. Ele ir, por exemplo, trabalhar de pedreiro com a tornozeleira, mas aí ele vai fazer um acordo, eu vou trabalhar e vou pagar a minha esposa. Foi decidido pensão, porque a pensão é alimentícia. Por quê? Porque tem valor. Não é nem por causa da mulher. É por causa das crianças. Porque existe o ECA, Estatuto do Melhor Adolescente, que muitas pessoas não entendem. Diz que é para defender bandido. Não. Muitas vezes uma criança, ele é pequenininho e ele está com fome. Então o homem tem que dar os 15% ou 20% do seu salário para alimentar a criança. Só que se ele tiver a guarda do filho, aí ele não precisa dar. É assim que funciona a lei. Então, uma crise na democracia, né? Transformação de direta para indireta, não tem nada a ver com política, tem a ver com direito. Que você hoje, no seu Zap, no seu celular, você pode consultar o seu processo. Desde que ele seja eletrônico. Se ele for físico, aqui no município da Serra, até a quarta vara é físico. Na quinta, já é eletrônico. Não sei por quê. Vai conversar com os juízes lá. Como eu disse,
o Toffoli também falou sobre abuso de autoridade. O presidente vetou algumas coisas, querendo proteger a sua categoria. Só que o abuso de autoridade não é permitido na lei. Autoridade é uma coisa, abuso de autoridade é outra coisa. O que o Congresso, o Senado, o Supremo Federal queria evitar? Evitar que o cara chegasse, aí, meu irmão, coloca a mão para trás aí. O cara levanta a mão, o outro é um policial, está cumprindo a lei. De repente, ele dá na cabeça e dá um tiro. Pei! Abuso de autoridade. Abuso de autoridade na Polícia Federal. Presidente querendo dar palpiteco lá dentro. Ele tem um ministro da Justiça que foi juiz. Criminal, hein? Criminal. Complicado, mais complicado ainda. No COAF, porque havia um processo envolvendo o filho do presidente com Queiroz. Então ele mudou o nome do COAF para, em vez de Centro de Operações, para Centro de Inteligência Federal, e livrou o filho dele. O filho dos outros ele não livra, mas o dele ele livrou. O filho dos outros ele diz que é vagabundo, que é bandido. Mas o dele ele fez questão de livrar. Como houve muita interferência, e nós estamos no Estado Democrático de Direito, na Receita Federal, no COAF, inclusive na Receita Federal. Eu sou o presidente da República. Eu posso chegar lá dentro do Superior Tribunal e falar, não, aí não. Aí é um Estado totalitário. Porque os poderes, eles são independentes. O judiciário é um, o legislativo é um, o executivo é um. O presidente da República, ele é do executivo. Os ministros do Supremo Federal, nas 3 instâncias que eu falei, são judiciário, que podem julgar inclusive o presidente. O que o presidente pode fazer lá? Pode indicar um ministro, que no caso, ele tem a intenção de indicar Sérgio Moro. O alvo todo foi esse. Só que ele tem que passar pelo Senado. Tem que passar pelo Congresso, pelo Senado. Tem que ser sabatinado para chegar lá. Só que do jeito que as coisas estão acontecendo, os rumos que estão seguindo, ele pode não chegar lá. Foi descoberto um esquema de corrupção na Lava Jato. E aí, isso mexeu com o Senado, com o Superior Tribunal Federal.
ele também andou dando declarações, é o caso do presidente, com relação ao presidente da OAB do Rio de Janeiro. Também deu declarações dizendo com relação ao pai do rapaz que foi morto muitos anos atrás no regime da ditadura. E aí complicou mais. Então, abuso de autoridade não pode. A autoridade tem competência. Existe uma competência. Competência da polícia, prender. Competência, levar até o delegado. Delegado concursado, manda para o juiz concursado. O juiz concursado prende ou solta. O advogado impleta um HC, um HC. Que significa corpo livre. Toda pessoa tem direito de responder em liberdade. É o habeas corpus, corpo livre. Todos têm direito de responder em liberdade. Desde que ele não ofereça perigo a ele mesmo e nem às pessoas. Tem moradia fixa. Não tem antecedentes criminais ou é réu primário. A lei entende isso. Por quê? Por exemplo, você está dirigindo seu carro, né? Aconteceu isso com um amigo meu, um pastor. Estava dirigindo o carro dele, de repente veio um homem embriagado de bicicleta, entrou na pista, na frente do carro dele, ele bateu, o homem subiu, desceu, quebrou o limpa-brisa do carro e caiu sentado no colo do pastor. O pastor levou ele para o hospital, uma semana depois ele morreu. O pastor teve que responder um processo. Só que a lei entende que ele tem direito de responder em liberdade. Para isso existe lei, gente. Senão nós viramos uma terra sem lei. Não existe lei para as pessoas, os delinquentes, juvenis. Tem lei sim. Existe lei. Só que a lei ela é lenta. Em vez do Estado, a República, ficar criando problema, ela contrata mais juiz. Contrata mais gente para trabalhar. Todo país de primeiro mundo, gente, eles investem na coisa necessária. Trabalhador está com problema? Isso é uma área que depois eu vou falar. Vou gravar outro vídeo falando sobre isso. Tem que dar emprego. Agora, se fica um monte de homem, um monte de político sentado nas cadeiras, comendo e bebendo, uma refeição do presidente da República é R$500 por dia. E diz que o brasileiro não está passando fome, sendo que a classe pobre está sendo achatada. Então, a justiça tem que estar de olho nisso. E ele disse também que ninguém pode ser condenado, né, como eu já tinha dito, se não tiver sido transitado e julgado.
E, segundo ele, Toffoli, 110 sentenças são julgadas por dia. E o juizado brasileiro, os juízes brasileiros estão trabalhando muito, segundo ele. Eles aumentaram para 110 processos julgados por dia. E por ano, 1.700 processos são julgados. É muito? Não, mas diz ele que aumentou. Eles estão trabalhando. Agora, quando eu estava fazendo a faculdade, eu tinha uma professora, a doutora Lígia, professora de Direito Civil. Ela também foi professora de integradora. Lá, ela disse que ela falou, olha gente, eu tenho uma amiga que ela é juíza e ela tem 10.000 processos para resolver, para julgar. Você imagine, gente. Por que a mediação e a justiça arbitral é importante, mas as pessoas, os advogados não querem. Você já imaginou 10.000 processos para ser julgado e o seu número de 10.000? Quando é que você vai ser chamado? Eu vi uma notícia aí, uma mulher tinha uma causa na justiça porque precisava resolver ser atendida por um médico. A mulher morreu, não foi atendida. 11 anos depois, saiu a sentença para que o INSS, a Previdência, chamasse a mulher para consulta. 11 anos depois que ela já tinha morrido. Eu tive caso semelhante. Eu pedi um exame de endoscopia num posto de saúde e 4 anos depois eu recebi um telefonema, tem aqui um exame marcado para o senhor. 4 anos depois, gente. Imagine uma situação dessa. Porque se você tem um problema de estômago, você pode desenvolver uma bactéria, você pode ter um câncer. Se você não tratar. Olha que como a lei ela é lenta, então é dessa forma. Mas segundo o Toffoli, está havendo uma transição para o processo digital. Como tudo vai ser digital mesmo, beleza? Eu só trouxe apenas uma pequena palavra sobre o que o ministro lá do Superior Tribunal Federal, ele esclareceu para a gente. Para que as pessoas não fiquem aí inventando coisa. Fake news, fica inventando fake news. Inclusive ele disse, uma das palavras que ele disse, gente, não é eu que estou falando não, ele disse que o Lula já está livre. Nessa questão está tendo aí um caso que o Supremo está julgando,
que diz que o delatado tem que ser ouvido por último. O delator pode fazer a delação premiada. E é lógico que ele vai falar, ele vai inventar um monte de coisa também, que ele quer livrar a pele dele. E quer jogar para o outro toda a condenação. E ele sai livre. E aí, como as coisas foram feitas de maneira errada, foi perguntado, e a questão do Lula? Ele disse, o Lula já está livre. Inclusive agora o Ministério Público, o Dallagnol e a equipe da Lava Jato querem que o Lula saia. Eles estão quase obrigando o Lula a abandonar a cadeia, mas o Lula é que não quer. E o Toffoli citou isso ontem. Ele disse, não, o nosso caso não trata mais nem de Lula. Que a própria promotoria, a PGR, já se manifestou que o Lula, ele pode sair a hora que ele quiser. Mas ele não quer desse jeito. Inclusive, Lula está concorrendo a um prêmio Nobel da Paz, é um prêmio, né, uma premiação, que ele está concorrendo com aquela menina Greta Thunberg, que colocou lá o dedo na cara do mundo todo e disse, vocês estão preocupados só com dinheiro, vocês não estão preocupados com o nosso futuro. Ela falou a verdade. Vocês não estão preocupados com o nosso futuro, vocês só se preocupam com dinheiro. E vai haver porque a norma do Prêmio Nobel da Paz é que 3 pessoas que já receberam o Prêmio Nobel da Paz indiquem. E o Lula foi indicado por 3 pessoas que já receberam o Prêmio Nobel da Paz. Então ele pode receber esse prêmio dentro da cadeia. Ele disse que não vai sair de lá. Ele disse que ele só sai de lá quando o processo contra ele for anulado. E o Superior Tribunal de Justiça entende que 143 processos terão que ser anulados porque houve vício no processo. É o que nós chamamos de princípio da árvore envenenada. Por quê? Porque não se respeitou o princípio de se ouvir no final o delatado e não se respeitou vários princípios da lei, quer dizer, abusaram da lei para fazer política, para prender justamente aquele cara que era o cara que estava na frente nas pesquisas. Para eleger o Bolsonaro, que vinha em segundo lugar. A única forma era prendendo quem estava na frente. Porque a nova forma de fazer política no Brasil é essa. A gente não ganha mais do candidato. Prende-se o candidato e ganha-se a eleição. É assim que estão querendo fazer política. Não é mais no voto, é na
falcatrua prende o candidato principal e aí o segundo ganha a eleição. Foi isso que aconteceu. Então o Supremo, que é a Corte Maior do Brasil, entendeu que houve irregularidade da República de Curitiba. E os super-heróis que estavam lá, dando ordem ao Brasil, porque sempre Curitiba quis dar ordem, inclusive eles quiseram dividir o Brasil no governo Fernando Henrique, criando o país dos Pampas, porque estavam mais próximos da Argentina, e lá todo mundo tem os olhinhos claros, e comem churrasco. Nós somos de uma terra próspera, nós não somos do Nordeste, então nós vamos dividir. Criaram até uma bandeira na época, mas como a República Federativa do Brasil é democrática e de direito e indissolúvel, o exército foi para lá. Não pode dividir. O Brasil é um só. E aí a lei teve que agir também. Mas esse pessoal de Curitiba, há muito tempo que já estão com essas ideias malucas. E tentaram sobrepujar o chamado grau de jurisdição. Quer dizer, eles estão lá na primeira instância, tentaram passar por cima da última instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. E aí se deram mal. É por isso que agora vai ter que soltar. Fiquem na paz.